Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tudo ok? Aqui tá ok. Tá certo. Então, hoje eu vou começar a explicação aí, ó. Como a aula já está gravando, estava com um probleminha aqui no fone, mas agora está resolvido. Certo? Então, pessoal, nós tínhamos ficado aí 2 semanas sem aulas presenciais, né? As aulas das semanas anteriores, eu postei nos encontros 5 e 6, eles vão estar lá no AVA, na unidade 2, sessões 2.2 e 2.3. O encontro 5 está na sessão 2.2 e o encontro 6 está na sessão 2.3. Lá tem alguns informativos, tem algumas explicações lá rápidas, né, para o resumo de vocês. Hoje eu vou falar tudo de novo desses dois encontros, certo? Mas o material das aulas passadas está todo lá. Outra coisa que também eu disponibilizei lá foi a lista de exercícios. Eu vou falar também um pouco sobre isso aí. Então, aqui no encontro 7, depois também posso disponibilizar para vocês essa apresentação aqui em PowerPoint. Os informativos, vou começar aí pelos informativos. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, é só habilitar o microfone e perguntar, certo? De vez em quando vocês dão um ok para eu ter certeza que está tudo certo. Os informativos, quanto aos informativos, como vocês sabem, ó, a atividade do professor da primeira VA valendo 1.000 pontos serão os resumos manuscritos das sessões das unidades 1 e 2. A gente já tinha mais ou menos combinado isso, né? Ia ser um visto no caderno, que é o que eu estava passando para vocês eram os resumos dos capítulos, né? Agora vocês vão ter que fazer os 6 resumos que eu estabeleci aí, ó. O mínimo de uma folha, né, frente e verso, 2 páginas por sessão, das 6 unidades. Então tem que ter no mínimo 12 páginas. Professor? Certo? Sim, pode perguntar. No caso, a gente já tinha feito em sala de aula da 1.1 e 1.2. Tem que refazer eles ou eles contam já? Não, eles contam. Pode considerar eles como resumos também, porque a gente tinha combinado isso, né? Não precisa refazer, porque o que eu tinha passado na aula era exatamente o resumo, né? Os pontos mais importantes dos capítulos. Aí a entrega, o que vocês podem fazer? Vocês podem mandar por foto, pelo WhatsApp, aí das sessões 1.1 e 1.2. Quem já tinha no caderno pode enviar aquelas. Ou vocês podem escanear as páginas e agrupar num arquivo PDF e mandar por e-mail. Ou pelo WhatsApp também, não tem problema. Certo? Aí a data, eu estabeleci uma data dia 26/4, que a gente ainda não sabe, não é definitiva, não sabe de forma definitiva, né, quando que vai voltar as aulas presenciais, mas estabeleci dia 26, um mês, para fazer os resumos. Alguma dúvida aí quanto aos resumos? Tudo ok? Tudo certo. A prova, isso também a gente não sabe, né? A gente vai ver como que vão ficar aí, mas o que está decidido é que ela vai ser retirada da lista de exercícios. Né? Eu já tinha postado lá no AVA a lista de exercícios da primeira VA, né? Para vocês estudarem, ela não é para entregar e a gente fica combinado assim, né? A prova vai ser tirada da lista, certo? Deixa eu até mostrar a lista aqui. Todo mundo conseguiu baixar a lista? Ô, Neander, essa lista é só sua ou toda a matéria, todo professor vai disponibilizar uma lista pra gente? O que aconteceu? Na primeira reunião que a gente teve com a Lília, ela tinha estabelecido isso. Então, isso ficou combinado com todos os professores. Agora que as aulas são ao vivo, online ao vivo, aí eu já não sei, mas a primeira orientação dela foi essa.
que os professores tinham que elaborar uma lista e a prova seria retirada da lista. Isso é bom você confirmar com eles. Essa foi a orientação dela, inicial. Certo? Eu vou fazer dessa forma. Então, eu vou tirar, a prova eu vou tirar das questões dessa lista, né? Então, aí, ó, só passando aí rapidamente a lista. Ok. Certo? Aí eu coloquei aí 15 questões objetivas, aí das 15 vão cair 12, né? Essas 12 primeiras aqui, ó, são tiradas dos textos do livro do AVA, certo? Aí depois eu coloquei 3 um pouco mais elaboradas aqui, ó, que são questões de concurso, e tem uma do ENAD também, certo? Vocês têm que fazer uma pesquisa extra para responder essas daqui. E essa daqui é a de cálculo. Hoje a gente vai ver os exercícios de cálculo também, que já é da unidade 2, certo? Aí dessas 5 eu vou tirar 4 para a prova. Professor? Pode perguntar. No caso, essas de cálculo, se tiver dúvida, nas próximas aulas vai ter como a gente, tipo, resolver? Vamos, eu vou resolver elas com vocês. Hoje eu já vou passar algumas de cálculo. E nas aulas seguintes a gente vai resolver esses exercícios. Eu acho que é mais proveitoso a gente fazer os exercícios do que ficar lendo o livro, né? A parte Não é porque teórica, já tem que né? fazer os resumos, né? Já tem que fazer os resumos mesmo, certo? Aí na próxima aula eu já vou tirar a dúvida da lista. Aqui, ó, já tem essa de cálculo, aqui a 14 é de cálculo, a 16 a 20 é de cálculo também. Certo? Aí essas teóricas aqui ficam para vocês, ó, fazerem os resumos e já vem na lista, ó, já responde aí, certo? Deixa eu voltar lá na apresentação. Pessoal, então assim, de informativo é isso aí, certo? É o que está estabelecido aí. Aí a gente vai ter essa aula toda terça-feira. Como eu falei para vocês, vou tentar trazer mais exercícios durante a aula, né? Vou passar os exercícios, dar um tempo para vocês fazerem e tirar dúvidas em cima de exercícios, porque a parte teórica, como eu estou falando, vocês vão fazer os resumos, né? Não tem muito segredo. Eu vou até então passar um pouco aqui a teoria. Da parte teórica seria, eu vou passar os principais tópicos, né? Aqueles tópicos que tem que ter no resumo. Só um momento. Os tópicos que tem que ter no resumo, do jeito que eu estava fazendo na aula, né? Colocava lá no quadro os tópicos e a gente falava um pouco sobre o ponto, né? Então, vou voltar aqui, né? A gente tinha visto as seções 1.1 e 1.2. Na seção 1.3, ponto 3. É bom também vocês abrirem o livro, se vocês quiserem abrir o livro já ir destacando aí no livro também os pontos principais aí do resumo, né? Da mesma forma que eu faria na sala de aula, né? Então ele vai falar aí do contexto atual do cenário das telecomunicações, né? Falar do contexto no âmbito Brasil. E esses 3 pontos aí são os mais importantes, ó. A partir de 1888 até o fim dos anos 1960, o modelo privado de gestão, né? Então seria bom vocês já virem, né? Vou fazer aí a leitura. Aí, ó. Você já vem aqui, ó. Durante o século XX, o modelo privado de gestão permaneceu até o fim dos anos de 1960, né? São pontos importantes, né? Depois, o segundo período aí é dos anos 1960 até 1955, o monopólio estatal, né? Aí, a partir do ano de 1960, do modelo privado, passou para o modelo público estatal, né? Então, vocês já podem destacar também aí, ó, no livro, né? Essa segunda etapa aí, no início dos anos 1960. Certo? Aí você aí, ó.
São criadas políticas públicas que viabilizam maior controle para regulação e organização do setor. Seria o segundo momento aí do sistema de telecomunicações. E por fim, vocês têm que destacar aí, ó, que de 1995 até os dias de hoje, o modelo passa por uma outra transformação, né? São as privatizações e o cenário de convergência tecnológica. Isso aí é mais para o final do capítulo. Certo? A partir aí da página 41. Então também já é bom para vocês destacarem aí, ó. Terceiro ponto. Foi privatizado em maio de 1995 e rapidamente desnacionalizado. Nesta época, o monopólio estatal começou a desvanecer e deixou de controlar o sistema Telebrás. E a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, criada em 1997, ficou responsável pela nova regulação das telecomunicações. Certo? Nesse capítulo, ó, aqui, ó, essa figura aqui, ó, ela também é importante, ó, tá no resumo. Os marcos temporais importantes na evolução das telecomunicações no Brasil. Essas três fases aí, ó, até a década de 60, entre 60 e 90 e a partir de 95. Certo. Alguma dúvida aí? Eu acho que isso não tem muito segredo, né? Esse capítulo. Alguma pergunta? Essa unidade 1, ela foi toda teórica, né? Na primeira unidade a gente falou aí da evolução histórica de telecomunicações, depois alguns conceitos, né? Os conceitos básicos em sistemas de telecomunicações, e agora um pouco do cenário brasileiro aí quanto às telecomunicações. Então aí já fechando aí a unidade 1. Pode passar, pessoal, para a unidade 2. A unidade 2, ela já apresenta alguns conceitos mais técnicos, certo? Se vocês forem aí no livro, ó, a gente vai falar um pouco sobre os componentes básicos, né? Um pouco aí sobre o sistema de transmissão via rádio. Aí na seção 2.1 fala sobre o rádio transmissor, ele está do lado da transmissão. E na seção 2.2, o rádio receptor, certo? Na seção 2.3 vai falar sobre linhas de transmissão, né, que é um canal, né, um meio de transmissão, de comunicação via eletricidade. Vamos ver aí, ó, na seção 2.1, quais são os principais tópicos que você tem que destacar aí no resumo. Todo mundo está acompanhando? Tá tudo ok? Tranquilo. Tá bom, então vamos continuar aí. Então, se vocês quiserem também acompanhando aí pelo livro, para ir destacando já vou mostrando para vocês onde estão assim, os pontos principais do capítulo, certo? Quanto aí, vamos um pouco aqui, ó, uma coisa que a gente viu lá na aula presencial, lá no livro, na página 29. Vocês lembram aqui, ó, desse diagrama de blocos aqui, ó, tipos de sistemas de telecomunicações, né? A gente viu aí os três pontos básicos aí do sistema de telecomunicações, né? O transmissor, o canal e o receptor. Nós tínhamos visto esses 4 exemplos aí. E a gente viu um dos exemplos que é através de ondas de rádio, né? Então, do lado do transmissor, a gente tem o rádio transmissor, que está sendo explicado aí no capítulo 2.1. E do lado do receptor, o rádio receptor, do 2.2. Aqui é o canal, né? No caso da transmissão via rádio, o canal é o espaço. A gente já tinha visto isso aí numa outra aula. Então vamos lá no capítulo do rádio transmissor, para a gente destacar aí os principais pontos aí do resumo, né? Os principais pontos do resumo. Se vocês quiserem anotar aí, ó,
os principais pontos aí no resumo de radiotransmissor, né? Vocês têm que destacar aí o conceito de ondas de rádio. Eu vou passar para vocês, né? Tá lá na página 57. Aqui, ó. A onda de rádio é uma onda de natureza eletromagnética que se propaga pelo espaço e não depende de um meio físico para isso. Então, esse é o primeiro conceito importante aí em rádio transmissor. Depois, ele destaca aí também o diagrama de blocos de um sistema de comunicação, né? Um diagrama mais estendido, que está aí na página 58, né? A página 60 aí do PDF. Só um momento. Né? Um diagrama de blocos aí já estendido também. Isso aqui tem que estar no resumo. Ó. Tá vendo? Aqui uma mensagem tem que ser transmitida. Né? Passa por um transdutor de entrada, que vai transformar essa mensagem num sinal de entrada e daí para o transmissor. Que é aquele que estava lá no diagrama de blocos simplificado. Né? Do transmissor, o sinal é transmitido. O sinal de saída do transmissor é o sinal transmitido, né? Que ele é transmitido através de um canal. Vou destacar aqui também. O canal, a saída do canal vai ser o sinal recebido pelo receptor. E daí, a saída do receptor, nós temos um sinal de saída, né? Que é um sinal físico. E aí, para um transdutor de saída, que vai recuperar a mensagem de entrada, né? A mensagem que tinha que ser transmitida. Tentar recuperar de forma mais íntegra possível, né? O grande problema aí, ó, é que nessa transmissão, né, no canal, nós temos aí distorção e ruído. Então, são dois conceitos importantes aí que vocês têm que destacar no resumo. Certo? Vamos ver lá também outro tópico. Aí, como eu falei para vocês, né, no canal, né, o canal é o meio de transmissão aí do sinal, só que o canal é responsável também por perdas, né? E essas perdas são representadas pela distorção do sinal e pelo ruído. Então, são dois conceitos aí também que vocês têm que destacar aí no resumo. Esse aqui já vai falar aqui na próxima página. Aqui fala um pouco de distorção e como que ela é corrigida. Um pouco de distorção e a questão também do ruído, né? O grande desafio para combater o ruído. Então, esses dois pontos aí também tem que ser colocados no resumo, as definições de distorção e ruído. Tem aqui um termo também importante, ó. Esse SNR aqui, ó. Que a gente vai ver nos cálculos depois. Que é a relação entre a potência do sinal e a potência do ruído. A relação entre o sinal e o ruído. Outro ponto importante, evidentemente, é conceituar aí radiotransmissor. Ó, ele está aqui embaixo. Ó, é o aparelho eletrônico gerador de onda eletromagnética, uma certa frequência, utiliza uma antena para radiar um sinal. A antena feita de condutor metálico tem a função de converter a corrente elétrica em energia radiante, que é a onda eletromagnética, e vice-versa, no caso do transceptor ou receptor. Então, também já destaca aí para colocar no resumo. Modulação e demodulação, isso aí está presente na transmissão via rádio, também você tem que destacar isso aí. E o nosso exercício daqui a pouco vai estar baseado nisso, ó. Aqui, ó, é um processo de conversão, né? Isso aí a modulação é feita do lado
da transmissão, e a demodulação é feita, é a operação inversa, né? O processo de conversão inverso é feito do lado da recepção. E aqui, ó, esse ponto é fundamental, vocês têm que destacar os 3 tipos de modulação, ó. Aqui, ó, uma portadora é uma senoide e um dos parâmetros é variado na proporção de uma função do sinal banda base, ó. Que é o ponto mais importante do capítulo. E aí essa modulação pode ter de 3 tipos. Ó. Nós temos a modulação em amplitude, que é a AM, em frequência, que é a FM, e em fase, que é a PM. Essas 3 aqui tem que ser destacadas, né? As mais usadas aí, ó, modulação em amplitude, que é a AM, e a modulação em frequência, que é a FM. Tem que estar destacado no resumo de vocês. Eu até pus aqui na apresentação, modulação em amplitude e modulação em frequência. Um ponto importante dessa modulação AM e FM, ó, vocês podem destacar aí no material de vocês. Página 63. Página 63. Aqui, ó. No sinal AM, a frequência do sinal é constante e a amplitude varia com o tempo. Então, ó, marquem isso aí, ó. Tá no resumo também, ó. Isso também vai cair na prova. Ó. Na modulação AM, ó, a frequência é constante e a amplitude varia com o tempo. Já no FM, a frequência é variável, ela varia no tempo e a amplitude é constante. Certo? Não deixem de marcar isso aí. Para fechar esse capítulo, ó, o último ponto que eu destaquei para vocês colocarem no resumo é o sistema de difusão de televisão. Ó, então é importante destacar que o Brasil está passando por uma transição entre sistemas de difusão de televisão, certo? O nosso sistema era um sistema analógico, né? Ele está passando para um sistema digital. Ó. Migração está sendo feita. A migração está sendo feita do sistema analógico para o sistema digital. Certo? Uma coisa também a destacar aí, são alguns pontos centrais, né? Vocês vão complementar o resumo aí, né? No sistema analógico, o padrão é chamado de padrão Palm. Né? Que significa esse padrão aí? Ele transmite o sinal de vídeo utilizando modulação AM e o som utilizando modulação FM. Certo? O sistema digital, ó. Já o sistema digital, vou usar aqui o texto, usa o sistema ISDBT. Que utiliza a tecnologia de modulação BST-OFDM, a qual permite dividir a banda de 6 MHz em 13 segmentos. Certo? Então, esses aí, ó, são os principais pontos aí da seção 2.1, certo? Eu destaquei aí alguns trechos aí do livro, mas vocês vão ler todo o capítulo e complementá-lo, certo? Mas os pontos principais são esses. Lá na lista de exercícios, né, também nos exercícios teóricos de marcar a opção correta, está baseado nesse resumo aí que eu estou passando para vocês, certo? Alguma dúvida aí do capítulo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ou pode seguir? Pode seguir. Então tá, então vamos para a seção 2.2. Também assim, incentivo vocês a já marcarem no livro, né? Que já fica com alguns pontos principais marcados aí. Aí já na seção
2.2, a gente vai falar de radioreceptor. Aí a gente já está lá na ponta direita, vamos dizer assim, né? Lá do diagrama. Né? Vou falar um pouquinho de radioreceptor. E aí vamos ter os principais tópicos aí do capítulo de radioreceptor, né? Esses tópicos seriam, se a gente fizesse uma comparação, né? Os tópicos que eu iria passar para vocês no quadro, né? Eu ia chegar e passar esses pontos que eu estou mostrando aí no slide, no quadro. E aí depois eu ia editar para vocês os conceitos, como a gente estava fazendo na aula, né? Que é o que eu estou marcando aqui no livro, né? O que eu estou marcando é o que está marcado no meu livro. Certo? Aqui em radioreceptor, aí na página 70, né? Primeiro conceito, né? O radioreceptor, ele é conectado a uma antena que converte parte da energia recebida pelas ondas de rádio em tensão alternada da ordem de microvolts na frequência de rádio, a qual é aplicada na entrada do receptor. Então, a primeira coisa aí, ó, é o conceito de radioreceptor. Primeiro ponto importante. Um outro ponto importante aí, ó, e aí nesse diagrama de blocos explica bem, são os componentes básicos principais no radioreceptor. Né? São 3 os componentes básicos principais: o filtro passa-banda, o amplificador e o demodulador. Certo? Vamos voltar lá no texto e marcar aí, ó. Aqui, ó. Dentro do radioreceptor podemos falar de 3 componentes básicos principais. Vou salvar aqui. O filtro passa-banda, o amplificador e o demodulador. Certo? Aí no texto ele vai explicando, né? Vai definindo o conceito de cada um deles, né? Aqui, ó. O receptor usa o filtro passa-banda para selecionar o sinal de rádio de uma das múltiplas estações transmissoras de rádio que são captadas pela antena. Então, como o próprio nome diz, ele vai fazer uma filtragem aí do sinal. Deixa eu passar aqui para vocês também alguns pontos importantes. Aqui, os receptores, ó, outro ponto importante também aqui, ó. Destaquem aí, ó. 2 tipos de receptores, né? A gente tem 2 tipos de modulação, 2 tipos de receptores. Os receptores AM recebem sinais em amplitude modulada, em que a amplitude da portadora é variada com o tempo pelo sinal modulado. Então, como a gente viu na AM, a frequência é constante e a amplitude é variável. Já nos receptores FM, ó, eles recebem sinais em frequência modulada, em que a frequência da portadora de rádio varia com o tempo pelo sinal modulante. Então, a frequência é variável e a amplitude é constante. A gente não pode esquecer dessas definições aí de AM e FM, que era exatamente o que eu ia falar para vocês agora. Ó. Receptores AM e receptores FM. Então, vocês podem marcar isso aí também no livro de vocês. Aqui rapidamente. Então aqui, ó, o diagrama de blocos, isso aí também tem que estar no resumo, né, explicando cada um dos componentes do diagrama. Um outro receptor também que ele destaca aí é esse receptor superheteródino. Superheteródino, aqui está o diagrama de blocos dele, ó. É um tipo de receptor bastante utilizado aí, vamos ler um pouco sobre ele, ó. O receptor superheteródino é um projeto de rádio utilizado pela maioria dos receptores modernos. O circuito de processamento do sinal do receptor sintonizado em frequências altas geralmente tem um desempenho muito pobre. Então, o que acontece? Em alta frequência, o desempenho é pobre. Então, o que ele faz?
esse receptor, ele trabalha com uma frequência intermediária. É isso que ele faz, ó. Ao deslocar o espectro do sinal para frequências mais baixas, a amplificação, filtragem e detecção podem ser feitas em uma frequência mais conveniente, na qual o projeto eletrônico funciona melhor e é mais simples. Então é isso que ele faz, ó. Ao invés dele transmitir em altas frequências, ó, esse bloco intermediário aqui, ó, ele opera em frequência intermediária, certo? Então ele passa para frequência intermediária e depois ele recupera a informação, tá vendo? Através desse amplificador de banda base aqui. Então é isso que ele faz, ó. Então é como se fosse assim, de alta frequência para uma frequência intermediária e depois ele recupera na saída para ter uma melhor transmissão, certo? Então aqui, isso aqui também tem que constar do resumo de vocês, ó. O diagrama de blocos. Como está lá no slide. Outro ponto importante também é alguns parâmetros aí dos componentes, né? E evidentemente vão ser parâmetros aí do componente, né? Um deles é o fator de qualidade, que a fórmula está aqui, ó. Fator de qualidade, que é uma característica do filtro. Aí, ó. É um parâmetro importante para o filtro passa-banda, que é um dos componentes do radioreceptor. Né? Esse parâmetro considera a largura de sua banda passante em função da frequência central do filtro. Então é isso aqui, ó. Deixa eu destacar aqui. Então aqui, ó, o fator de qualidade, ele é a frequência ressonante, F0, se vocês quiserem anotar aí, ó, é a frequência central da banda, e F2 e F1 são as frequências superior e inferior da faixa, certo? Então, esses parâmetros aí que vão definir o fator de qualidade do filtro. Um ponto importante aqui, ó, quanto maior o fator de qualidade, maior será a seletividade do filtro. E mais complexo, e por consequência, a complexidade de construção dele. Certo? Eu coloquei um tópico desse também lá nas questões. E para terminar o capítulo, como sempre, ele termina falando um pouco do sistema de TV. Certo? Mais uma vez, vocês têm que destacar aí, falar da migração, né? Uma migração do sistema analógico para o sistema de transmissão de TV digital. É importante destacar que no receptor de TV, ó, o principal componente é chamado de sintonizador, que é esse componente extra, né? E aqui a digitalização do sistema de TV veio da necessidade existente de uma transmissão mais robusta. Certo? Na seção 2.2, esses aí são os principais tópicos a serem destacados no resumo de vocês. Certo? Anotaram aí? Tudo ok? Alguma dúvida? Tudo. Então, eu vou falar um pouco agora da seção 2.3, para a gente terminar essa unidade, né, essa parte de teoria. E aí vocês já estão, vamos dizer assim, habilitados, né, já a fazer os resumos, né? A gente falou aí dos principais pontos. Esses pontos também estão contemplados na lista, né? E evidentemente como a prova é baseada na lista, vão estar na prova. Já na seção 2.3, né? Depois de falar aí de um sistema de transmissão via rádio, ele destaca aí a parte de linhas de transmissão. Aí já não está relacionada à rádio, né? Já é uma forma de transmissão através de um condutor, né? O que acontecia lá no telégrafo, o que acontecia no telefone, e outras formas de sistemas de transmissão, através de guias de onda e linhas de transmissão, né? Cabos que transmitem informação,
cabo coaxial, fibra ótica, dentre outros, né? Aqui, falando basicamente de linha de transmissão elétrica, nessa seção 2.3. Transmite eletricidade, mas transmite também informação via eletricidade. Agora, nesse capítulo, aparece mais a parte de... eu vou fixar mais na parte de fórmulas, né? Para a gente resolver exercícios de cálculo. Mas antes a gente tem que destacar também alguns pontos teóricos, né? Então vamos lá no livro para vocês destacarem. Vamos começar aí com o conceito de linhas de transmissão e guias de onda. Então lá no livro, ó, vocês destaquem aí, ó, lá na página 85, primeira definição aqui, né? O que são linhas de transmissão? É um componente utilizado para transmitir energia eletroeletrônica. E linhas de transmissão e guias de onda são estruturas guiantes e longitudinais utilizadas para o transporte de informação e energia. Em vez de ser irradiada, a onda eletromagnética é guiada a partir de uma fonte geradora para uma carga. Certo. Vou destacar então esse aqui tudo. Opa. Esse aqui também até. Até aí, ó. Então, vocês destaquem aí no resumo de vocês, né? A definição de linhas de transmissão e guias de onda, né? O que acontece, por exemplo, na radiotransmissão, né? A informação é irradiada, né? A onda é irradiada através da antena. Agora, aqui na linha de transmissão, né? Ela é uma guia de onda, ela transmite de forma guiada a informação. Bom, isso aqui também é fundamental que vocês coloquem no resumo de vocês, ó. Esse conceito aqui, ó. A linha de transmissão, quando nós estudamos a linha de transmissão, existem dois modelos. Você pode fazer a modelagem dela de duas formas. Isso aqui é fundamental também ter no resumo. Aqui, ó. A primeira forma, ó, são os condutores aproximados como ideais. Os ideais. Tem os condutores ideais e os condutores como modelo RLC, né? Vamos voltar lá no texto, né? Primeiramente, os condutores aproximados como ideais. Isso aí, geralmente, é o que a gente faz quando a gente faz análise de circuito. A gente coloca o condutor como ideal, ele é só o risco no desenho, né? Diferente desse daqui, né? Esse tipo de modelo, condutores aproximados como ideais, é usado somente quando a transmissão é em baixa frequência, ó. Então, ó, esse aqui está relacionado a baixa frequência. Quando a transmissão é em baixa frequência, eu posso, no modelo, aproximar o condutor como ideal, isso é, uma linha, né, um curto-circuito. Ele não tem o quê? Impedância. Não tem resistência, não tem indutância, não tem capacitância. Ele é um condutor ideal. Mas isso só funciona quando a transmissão é em baixa frequência. Já quando ela é em alta frequência, a gente não pode usar esse modelo. E aí a gente usa o quê? Um modelo de circuito RLC. O condutor, o fio, o cabo, né, a linha de transmissão, você tem que considerar a resistência, a indutância e a capacitância dela. Então, ela é mais um elemento de circuito, certo? Aí, o modelo RLC é no caso de altas frequências. Em alta frequência. Então, ó, não esqueçam disso, ó. No modelo, ó, para modelar o condutor como ideal, transmissões em baixa frequência, fica ok. Se for em transmissões em alta frequência, não posso usar o modelo ideal, tem que usar o modelo RLS. RLC, resistor, indutor, capacitor. Então, aqui está um modelo, ó, tá vendo? Ó, representando a linha de transmissão. A linha de transmissão, ao invés da gente representar ela como
um condutor ideal, né, que seria uma linha só, como a gente faz lá em circuitos elétricos, tem que representar ela com todos os seus componentes, ó. Indutância, resistência, capacitância, ó. E também a condutância, ó. Indutância e resistência. Certo? Alguma dúvida aí? Isso aí é um ponto fundamental aí do capítulo. Aqui, ó, lembrando um pouco lá, circuitos, ó, circuitos 2, ó. Então, a gente lembra aí, ó, né, que o indutor tem uma reatância indutiva, né, XL é igual a 2 π vezes a frequência do sinal transmitido vezes a indutância da linha. A capacitiva, ó, lá de circuitos também, ó, XL é igual a 1 sobre 2 π FC. F é a frequência do sinal. Aqui é a indutância da linha de transmissão, ó. Aí depende, né, se ele é mais indutiva ou mais capacitiva. Aí aqui o módulo, como faz para tirar o módulo da impedância. Né, através da fórmula também, ou vocês podem usar também aquela tecla POL, né, da calculadora, que a gente viu lá em circuitos 2, certo? Os pontos importantes. Então, sabendo isso, né, quando a gente considera a linha de transmissão como um modelo RLC, linha de transmissão por modelo RLC, a gente tem que considerar alguns parâmetros aí, ó. O primeiro parâmetro importante, ó, é a impedância característica da linha, ó, que é representado por Z0, ó. Impedância característica da linha, certo? A impedância característica da linha, de uma linha de transmissão, ó, dada por essa fórmula aqui, ó. Z0 é igual a R mais J2πfL sobre G mais J2πfC elevado a meio, certo? R é a resistência, G é a condutância, anotem aí, ó. L é a indutância e C é a capacitância da linha. O F, como foi dito, né, é a frequência do sinal. Lembrando que 2πf, né, é a frequência em radianos por segundo do sinal. Certo? Aqui dentro, ó, vai ficar um número complexo, ó, elevado a meio, né? Seria como se fosse a raiz quadrada disso aqui. Certo? Fechando aí, né? Vamos para o final aí do capítulo. Os conceitos também de onda incidente, ondas incidentes e ondas refletidas. Isso aí está aqui na página 89 ainda, ó. Ondas que viajam do gerador para a carga são chamadas de ondas incidentes. E ondas viajando da carga de volta para a fonte são chamadas de ondas refletidas. Esse conceito também aí é um conceito importante. Outro ponto fundamental aí no capítulo, né? Como a gente está falando de fonte e carga, né? E a energia é transmitida de uma para outra através da linha de transmissão, a gente está objetivando que isso transmita no máximo de eficiência possível, né? A gente quer a máxima e mais eficiente transferência de energia elétrica. Isso aqui é um objetivo na transmissão. Ela acontece a máxima quando a impedância da fonte é casada com a impedância da carga. Isso aqui é importante também, né? Então, ó, o casamento de impedâncias, ele ocorre com que objetivo? O de máxima transferência de energia. Então, a máxima transferência de energia acontece quando há casamento de impedância. Esse casamento acontece, ó, de três formas. Através, ó, da igualdade entre a impedância característica da linha e a impedância da carga. Quando essas impedâncias são iguais, ó, o Z0, a impedância característica da linha é igual à impedância da carga, eu tenho a máxima transferência de energia. Eu tenho um casamento de impedâncias. Se isso não for possível, eu posso usar um transformador casador de impedâncias. Deixa eu anotar aqui na frente. Então, ó, um transformador casador de impedância, aqui na página 92, ó. A relação de transformação, a raiz quadrada da impedância de
entrada sobre a impedância de saída. Certo? Ó. Aqui, ó, transformadores podem ser utilizados para casar impedâncias de linhas de transmissão. E a outra forma é através de um toco ressonante. Também é a terceira maneira aí, ó. Também aqui, ó. O diagrama do toco de linha utilizado para casamento de impedância. Aqui, ó. Na figura 2.13, né? A gente tem uma representação esquemática. Outro ponto importante aí, ó, é destacar o que são as ondas estacionárias. São ondas espúrias que ficam aí na linha de transmissão. O conceito dela está aqui na página 90, ó. Podem sublinhar aí também, ó. Ondas estacionárias, ó. São ondas refletidas que transitam livremente na linha de transmissão devido às reflexões. Certo? São ondas espúrias aí. Ondas estacionárias. O conceito de atenuação, ó, a fórmula da atenuação em função do comprimento da linha de transmissão. Isso aí também é um conceito importante, ó, voltando aqui, ó. O que é a atenuação? É a perda de potência ao longo da linha. Ela é calculada mediante a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída. Então, destaquem aí também no texto de vocês, ó. E não pode deixar de colocar a fórmula. 20 vezes o log, né, na base 10, ó. Energia de saída sobre energia de entrada dividido pelo comprimento da linha de transmissão. A unidade, ó, decibéis por metro. Certo? Outros pontos importantes do capítulo aí, ó, destacar aí o coeficiente de reflexão, que é uma característica da linha, ó. A fórmula é essa daqui, ó. Nas próximas semanas a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a linhas de transmissão. Então, o índice C, subíndice C é carga, anotem aí, ó. O zero é linha, então aqui ó, a impedância da carga menos a impedância da linha, dividido pela impedância da carga mais a impedância da linha, né? Aqui é mais ou menos porque pode ser, ó, tanto capacitiva quanto indutiva a carga, né? Vai depender se é mais indutiva ou mais capacitiva. Para fechar aí o resumo da seção 2.3, ó, vocês têm que destacar também o conceito de ROE, esse ROE, ó. Esse ROE é a relação de onda estacionária, ó, relação de onda estacionária, e a fórmula, ó, 1 mais o módulo do índice de reflexão dividido por 1 menos o módulo do índice de reflexão. Dúvidas? Então, esse aí é o capítulo 2.3, a seção 2.3, os principais tópicos aí da sessão. Ô, Neander. Pode perguntar. Finalizou aqui essa parte teórica. A gente podia resolver algum exercício desse, dessas fórmulas, né? Não, a gente vai resolver. Hoje eu separei aqui 3 exercícios e já vai começar. Então, vocês podem até pegar o caderno aí de vocês, ó, já anotar os exercícios, vou dar um tempo para vocês fazerem. E aí, nas próximas aulas, eu vou ficar fazendo só exercício. Eu acho que é mais proveitoso, né? Porque essa parte de... É melhor fazer exercício. Essa parte teórica e de resumo fica aí com vocês. Eu já passei os tópicos. A partir dessa sessão 2.3 o negócio pegou. Já vai começar algumas... Hoje a gente ainda vai fazer da parte de rádio. Tem algumas fórmulas lá dos capítulos de rádio transmissão e rádio recepção. Aí na aula que vem a gente já faz das linhas de transmissão. O exercício da lista é sobre linha de transmissão. Então a gente também já vai fazer mais... Vou fazer esses exercícios na próxima aula. Aí essa parte teórica, aí vocês marcaram aí, então esses pontos que eu marquei são os mais importantes, mas aí, de qualquer forma, vocês vão ter que ler o capítulo todo para finalizar o resumo. Certo?
Então, agora a gente vai fazer uns exercícios. Nos exercícios, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o exercício para vocês, vocês anotem aí no caderno, né? E eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Depois eu explico e dou um tempo para vocês copiarem aí, ó. Certo? Então, ó, os exercícios da aula de hoje, ó, são exercícios dos capítulos 2.1 e 2.2, ó, da parte de radiotransmissão e radiorecepção. Radiotransmissor e radioreceptor, certo? Eu até passei um pouco mais rápido, só falei da parte teórica, a gente vai ver agora um pouco da parte de cálculo, né? Essa parte de radiodifusão aí, de transmissão via rádio, né? Então, eu destaquei principalmente aí a parte de modulação, né? Que eu achei que é a parte mais importante aí do capítulo, né? Que é a modulação por amplitude, que é a AM, por frequência, que é FM, por fase, que é a PM, né? Vamos ver aí como que é essa transmissão aí do ponto de vista do cálculo, certo? Do ponto de vista do cálculo. Então, nesse primeiro exemplo, lá da seção 2.1, vamos pegar um sinal modulado. Então, o sinal modulado, né, ele é uma onda, um sinal M em função de T, né, ele é uma senoide dessa forma aí, ó. M de T é igual a vezes o cosseno de 2πfmt, em que Fm é muito menor que Fc. Então, o que ele está pedindo aí? Determine o sinal AM, DSB, TC e suas bandas lateral superior e inferior. Então, vamos voltar lá na unidade 2.1. Vamos lá na unidade 2.1, vamos falar de modulação AM aqui, ó. Aqui, ó. Não esquecem, nunca se esqueçam, ó, daquele conceito, ó. A FM, a frequência é constante e a amplitude é variável, né? Aquele conceito teórico lá, né? Então, vamos falar um pouco de modulação FM aqui, ó. Página 61. Vamos lá. Dentre as várias formas de modulação, ó, a AM, a mais versátil é essa daqui, ó. AM, DSB, TC. Então, uma das formas de modulação mais versáteis utilizadas na prática é a modulação AM, DSB, TC. Então, vamos ver. Nessa sigla, AM é amplitude modulada, em inglês, né? Modulação em amplitude. DSB significa o quê, ó? Banda lateral dupla, em inglês, né? Então, tem duas bandas, né? A inferior e a superior. E TC é, em inglês também, ó, portadora transmitida. Então, o que acontece? Você tem um sinal AM, que é uma onda, né? Você tem uma determinada mensagem, aqui, ó. E essa mensagem, né, ela vai ser modulada e transportada, ó, por uma portadora, que é uma outra onda. Tá vendo, ó? Na AM, o que acontece? A frequência é constante, certo? Aqui, ó, vocês verem aqui, ó, a frequência é constante. A onda, ó, pode ver, tem o mesmo período, ó. Essa, o período é o mesmo. O que está variando na AM é o que? A amplitude da onda, ó. A amplitude e assim por diante, ó. Agora a amplitude cai. Então, essa daqui é a modulação AM, né? Vamos modular o sinal para ele ser transmitido. Já na FM, repara para vocês verem, ó, a amplitude é a mesma. O que muda? A frequência, ó, aqui, ó, a frequência é uma, aqui a frequência já é outra, aqui é uma outra frequência e assim por diante. Então, na AM, a amplitude é variável e na FM a frequência é variável, certo? Então, vamos lá, a gente tem um sinal, vamos voltar lá no exercício agora, ó. A gente tem um sinal M de T, então aqui, ó,
O A seria a amplitude da mensagem, a amplitude do sinal modulado, certo? O FM é a frequência do sinal modulado, certo? E ele tem que ser, ó, nesse tipo de modulação, muito menor que a frequência da portadora. Esse C aqui, ó, anota aí, ó, esse subíndice C significa portadora. Então, a frequência do sinal modulado tem que ser muito menor que a frequência da portadora. Aí ele pede, determine o sinal AM, DS, DTC, que é aquele mais utilizado aí na transmissão AM, e suas bandas laterais superior e inferior. Certo? Vamos ver aí, ó. O sinal AM, DS, DTC, ó, ele é expresso no domínio do tempo como, ó. Então, como que eu vou expressar esse sinal AM aí, ó? A fórmula é essa daqui, anotem aí, ó. O sinal AM, DS, DTC, né, o U de T, vai ser o quê? É só multiplicar, ó. O sinal modulado, o M de T, pela portadora, que é o C de T. O M de T foi dado aí no exercício, né? Qual que é o sinal modulado que eu quero transmitir, ó? É A vezes o cosseno de 2πfmt. E a portadora, ó, essa daqui é a fórmula geral da portadora, ó. É AC, né, que é a amplitude da portadora, vezes o cosseno de 2πfct mais φc. Né? O FC é a frequência da portadora. E o φc é a defasagem da portadora, certo? Entenderam? Isso aí, ó, essa onda aqui da portadora, ó, é fixa, certo? Pro sinal AM. Aí, dependendo da mensagem, eu vou ter um certo sinal de T. Nesse exercício, a mensagem é essa, uma mensagem cossenoidal, certo? Entenderam aí? Agora, o que vocês vão ter que fazer? Só multiplicar o sinal modulado pela portadora. O M de T vezes o C de T. Entenderam? Aí, esse exercício, ele é dedução, né? Dedução desse sinal AM aí. Vou dar um tempinho aí para vocês anotarem e fazerem, vou dar uns 5 minutinhos aí eu passo a solução para vocês. Pode ser? É, professor? Sim, pode perguntar. Nesse caso aí é só fazer a fórmula? Só deduzir ela usando o T e o MT? Só deduzir. Multiplica os módulos. Aí vai ficar um cosseno vezes um cosseno, não é isso? Uhum. Aí você pode usar a relação trigonométrica, cosseno de A vezes cosseno de B. Vocês podem dar uma pesquisada aí. Vai ter que usar ela para abrir o sinal. Certo?
Certo, pessoal? Posso passar a solução? Pode. Pode? Então vamos lá, ó. Vamos resolver aí, então. Então vamos lá, ó. Então, como eu falei para vocês, é só multiplicar aí os sinais, né? Então vai ficar aqui, ó. A cosseno de 2πfmt vezes o AC cosseno de 2πfct mais φc. Vamos multiplicar aqui, ó, as amplitudes, né, do sinal modulado com a portadora, né, AC vezes A, e vai ficar a multiplicação aqui de dois cossenos, ó. Cosseno vezes o cosseno. Lá da trigonometria, ó, se a gente pegar lá na trigonometria, ó, tem uma fórmula, ó, que abre aqui, ó, a multiplicação dos cossenos. Cosseno A vezes o cosseno B. Então, ele é meio cosseno de A mais B, mais B vezes o cosseno de A menos B, né? Então, se eu chamar isso aqui, ó, 2π FMT de A e 2π FCT mais φC de B, e substituir nessa fórmula, a fórmula vai ficar assim, ó, AC vezes A vezes meio cosseno, né? Que é de A mais B, mais meio vezes o cosseno de A menos B. Sendo que A é 2π FMT e B é 2π FCT mais φC. Outra coisa também que vai ajudar aqui, ó, para ficar no formato correto lá, como ficam nos livros de sistemas de telecomunicações, ó, é que o cosseno de A é igual a cosseno de menos A, isso aqui também lá da trigonometria. Então, aqui, ó, o cosseno desse valor aqui, ó, é o cosseno de menos esse valor aqui. Então, o que eu fiz aqui, ó? Substituí os sinais nesse partical. Então, ficou, ó, menos 2π FMT mais 2π FCT mais φC. Tirei aqui dos parênteses, tá vendo, ó? Então, ficou aqui, ó. Coloquei o 2 em evidência, 1 sobre 2 em evidência aqui. Então, ficou AC vezes A, cosseno de 2π FCT mais 2π FMT mais φC. AC sobre A, AC vezes A sobre 2 vezes o cosseno de 2π FCT menos 2π FMT mais φC. Aqui eu só coloquei em evidência, tá vendo, ó? 2π FC mais FM, T mais φC. E aqui, ó, 2π FC menos FMT mais φC. Certo? Então, esse aqui, ó, é o sinal AM final. Então, aqui, ó, nós temos duas parcelas. Essa parcela aqui, ó, com o sinal positivo, é a banda lateral superior de T. Aqui, ó, FC mais FM. E essa parcela aqui, ó, FC menos FM, é a banda lateral inferior, né? A gente viu, ó, que é uma banda passante dupla, né? Lá na teoria, ó. Então, você tem a banda lateral inferior e a banda lateral superior. São as duas parcelas do sinal. Certo? Dúvidas aí? Neander, Pode perguntar. disponibiliza pra gente esses exemplos. Vou disponibilizar. É melhor disponibilizar antes da aula, né? Melhor do Porque, que... por exemplo, deu para enxergar quase nada. Você tá vendo pelo celular? É, Outra coisa que eu ia perguntar também. Parece que a letra ficou pequena, né? ficou. Para ver no celular. Fica bom. Quem tá vendo pelo notebook? Parece No que notebook tá ok, agora pelo celular deve ser difícil. fica muito Pois pequeno. é, eu vacilei, abri pelo celular, nem. Não, mas eu vou disponibilizar e também nas próximas semanas eu vou colocar a letra, vou dar uma letra maior, né? Porque para quem assistir no celular conseguir ver melhor as letras, Não, beleza, então. tá bom? Certo? Passar aí para o segundo exemplo, ó, da aula. Agora, no exemplo 2, já é um exemplo de FM e PM também, né? Então a gente tem o sinal da mensagem, que é o mesmo lá do exemplo 1. M de T é igual a vezes o cosseno de 2π FMT. E aí a portadora, a portadora, né? CT, né? C em função de T, que é o AC vezes o cosseno de 2π FCT. Aqui.
E é para encontrar o sinal modulado em cada caso. Vamos pegar aqui, ó, da teoria também, ó. Agora, o que acontece? Ó? Tanto na modulação PM, que é a modulação em fase, quanto que é FM, que é a modulação em frequência, ó, a fórmula para o sinal é essa daqui, ó. O de T vai ser igual a AC vezes o cosseno de 2πfct, né? O subíndice C é portadora, mais o φ de T. O φ de T, ele vai ser igual a um Kp vezes Mt, no caso do PM, né? Modulação em fase, e 2π kf vezes a integral de menos infinito a t de m de tal de tal, no caso da modulação FM, certo? Essas constantes aqui, Kp e Kf, ó, é a constante para modulação em fase e a constante para modulação em frequência, Kf, certo? Então, nesse exercício aí, a gente vai ver essas duas modulações. Então, também agora é só substituir, né? Lembrando aqui, ó, que o m de t é a cosseno de 2πft FMT, né? E a portadora C cosseno de 2πfct. Certo? Vou dar um tempinho só para vocês copiarem. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá muito pequeno, né? Assim fica bom, né? Melhorou. Melhorou, né? O ruim assim é porque aí eu vou ter que ir passando, tá vendo? Eu criei uma forma que fosse desse jeito, porque parece que eu fiz no quadro, né? Tá vendo? Tem o exercício completo, mas fica muito pequeno. Assim eu teria que ir passando, tá vendo? Vou ter que arrumar uma forma aqui. Aí, ó, no exercício número 2, ó, a fórmula aí do sinal é essa daí, o de T. E aí o φt depende, se é PM é Kp vezes Mt, se é FM é 2πfm integral de menos infinito a t, m de tal, né? Vamos resolver aqui então, tá vendo, ó? Na modulação PM, que é a modulação em fase, né? Então é só, vamos calcular primeiro aqui o φ de t, ó. O φ de t é o Kp vezes m de t. Então a gente substitui aqui o valor de m de t, que vai dar A vezes o cosseno de 2πfm de tt. Aí aqui, ó, o Kp vezes A, ó, a gente chama de beta P, certo? Esse beta aí, ele é um índice de modulação. Pode anotar aí, ó. Ele é o índice de modulação. Certo? É o índice de modulação. É o índice de modulação do sistema PM. Né? Esse beta P aqui, ó, cosseno de 2πfmt. Então, substituindo aqui, ó, o U de T vai ser o quê? Ó? AC, que é a amplitude da portadora, vezes o cosseno de 2πfct mais beta P, que é o índice de modulação, né? Na modulação PM, vezes o cosseno de 2πfmt. Esse não tem muito segredo, é só substituir, né? Essa modulação também é menos utilizada, né? Que é a modulação em fase. Deixa eu colocar aqui no Word, só para vocês verem aqui maior, ó, quem está vendo muito pequeno. Então, eu substitui aqui, ó, calcula o φ de t e substitui na fórmula do U de t.
certo? E para terminar aí, ó, a modulação FM. Aí a gente tem que jogar nessa integral aí, ó. O φ de t na formulação FM é 2π kf, que é a constante da formulação FM, integral de menos infinito a t, m de tal de tal. Pegando lá o m de t, substituindo por m de tal, né, vai dar a cosseno de 2π fm de tal. Pegando esse m de tal e jogando aqui, φ de t é igual a 2π kf, integral de menos infinito a zero, de menos infinito a t, a vezes o cosseno de 2π fm tal de tal. Certo? Aqui eu só repeti. Aqui o limite de integração está de menos infinito até t. Então eu posso separar em dois, né? De 0 a t e de menos infinito a zero, que eu vou chamar de φ0, ó, que a gente vai considerar ele igual a zero. Né? Vamos dizer assim, que esse φ inicial é zerado aqui. Ó. Então a integral vai ficar de 0 a t. Resolvendo essa integral aqui, ó, que é aquela integral, né? Cosseno de AT dt vai ser igual a seno de AT sobre A. Então vai ser o seno, ó, de 2πfm de tal sobre 2πfm, de 0 a t. Substituindo aqui o tal pelo t, e substituindo, né, o tal pelo zero, sabendo que seno de zero é zero, né? Vou ficar só com essa parcela aqui, né? Passando esse constante aqui para baixo, ó, 2π kFA sobre 2πfm vezes o seno de 2πfmt. Corta o 2 com 2, corta o π com o π, vai ficar ó, kf sobre AFM. KFA sobre FM, ó, a gente já vai chamar de beta-F. Essa daqui ó, é a modulação em... É o índice de modulação FM, então, de modulação em frequência. Ó, esse beta-F aqui, KF vezes A sobre FM. Então, o φt aqui vai ficar o quê? Ó? BF vezes o seno de 2πfmt. Pegando esse φ, substituindo aqui, ó, eu tenho ó, o valor de U de t, ó, que é AC vezes o cosseno de 2πfct mais beta-f seno de 2πfmt. Certo? Tudo isso aqui ó, dentro do cosseno, ó, inclusive essa parcela que tem seno aqui. Certo? Entenderam aí como que faz a substituição? E resolve a integral. Aqui, ó. Esse, no caso, é dedução de fórmula, não é? Foi só a dedução de fórmula. Aí, no livro tem ela completa? No livro tem só as fórmulas finais. Se você quiser anotar aí no livro, na hora que você for fazer o resumo, na página 161 a gente tem a da modulação AM, certo? Só que aí ele coloca uma genérica, né? Nesse exercício aqui eu coloquei um M de T. O que muda nos exercícios é o M de T. Né? É a dedução de uma fórmula para esse M de T, que no caso era cossenoidal. Se eu colocar um outro M de T, aí você tem que jogar na fórmula para deduzir o U de T. Entendeu? O M de T é um dado do exercício. Deixa eu passar aqui para quem estava muito pequeno, né? Passa aqui, tá vendo? Substituir, resolver a integral. Esse aqui é o valor final. Certo? No livro, ó, pessoal, vocês vão ver essa parte aí quando vocês estiverem fazendo o resumo lá na 2.1, ó. Lá na página 61, ó. Aqui tem a fórmula para o AM. E aqui o caso do FM que a gente fez, ó. Que é sinal FM transmitido, considerado como de banda estreita. Certo? Então vocês podem marcar aí. Também é bom que vocês coloquem isso no resumo de vocês. Certo? Aqui também eu deixei aí no slide, né? Os principais parâmetros aí dos sinais, né?
E vamos fechar aí a aula com esse exemplo 3, né? Esse aí já é do capítulo de rádio receptor, né? São parâmetros aí do filtro passa-faixa, né? O filtro passa-faixa é um dos componentes do rádio receptor, né? Vocês viram isso aí lá no resumo, nos tópicos do resumo que eu passei para vocês. E aqui vamos ver aí parâmetros desse componente do rádio receptor. Vamos lembrar lá, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Os componentes básicos principais do rádio receptor é o filtro passa-banda. Então vamos lá. Determinar a frequência de ressonância, que é o F0, né, a frequência central, o fator de qualidade, nós também destacamos lá no texto, né, e a largura de banda de um filtro PF, um filtro passa-faixa, que tem, ó, FI seria a frequência inferior, 350 Hz, e a frequência superior, 500 Hz. Esse aqui já é um exercício mais tranquilo, né, que é a aplicação de fórmula, né. No livro tem a fórmula do fator de qualidade, né, não tem a fórmula da frequência ressonante, ó, anotem aí, ó. No filtro passa-faixa, a frequência ressonante é a raiz quadrada de F1, de FI vezes FS, frequência inferior vezes a frequência superior, raiz. O fator de qualidade, né, é a frequência central, né, a frequência ressonante, dividido, ó, por Fs menos Fi. E Fs menos Fi é a largura de banda, ó, em inglês, né, BW, a largura de banda, Fs menos Fi. Então, esse aí é a aplicação das fórmulas, né? Vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês fazerem, ó. A frequência inferior é 350, a superior é 500. Finalizaram aí, pessoal? Aqui deu certo já. Deu certo. Então vamos corrigir aí o exercício, né? Substituindo aí os valores. Então vamos lá, né? E a aplicação direta da fórmula, né? A frequência ressonante, raiz de 350 vezes 500, dá 418,33 Hz, né? Frequência em Hz. O fator de qualidade
Só pegar o 418,33 dividido pela largura de banda, né? A superior menos a inferior, dá 2,79. E a largura de banda vai ser de 150 Hz. Aqui eu esqueci do Hz, ó. Acrescentem aí depois, né? Essa daqui é adimensional, ela não tem unidade. Agora essa daqui é em Hz. 150 Hz. Certo? Pessoal, então, o que eu tinha planejado para a aula de hoje era isso, né? A gente tinha que fechar aí a unidade 2, né? Se eu não tivesse paralisado, né? Hoje seria a terceira aula, né? Então, a gente já teria evitado 2.1, a 2.2 e a 2.3. Então, assim, a gente fechou essa parte de teoria, né? E depois eu ia ficar fazendo esses exercícios práticos aí da matéria, né? Então, aí a gente já começou fazendo esses 3 primeiros aí. Na próxima aula a gente continua, né? Nessa parte de exercício, vou selecionar mais exercícios e você já tem a lista também para fazer e tirarem dúvidas aí, certo? Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação? O que vocês acharam? A letra ficou pequena, a voz ficou boa? Pode perguntar. Professor, Pode perguntar. esse vídeo você vai disponibilizar? Que eu, logo que eu entrei já estava mais da metade. Vai ter como disponibilizar esse vídeo ou não? Sim, o que acontece? Todas as aulas, não só a minha, de todos os professores, elas estão sendo gravadas, né? Então, a hora que eu começo a aula, eu coloco ela para gravar. Daqui a pouco a gente termina a aula, eu vou pausar a gravação e ela vai ficar salva na página, certo? Aí é só você entrar aí no convite que ela vai ficar salva na página. Eu vou ver com a Lília, parece que também tem uma forma de colocar um link, aí eu coloco o link também lá no AVA. Uma coisa que eu queria perguntar A aula vai ser semana que vem ou vai ser amanhã? a aula Não, a aula é no horário da aula. Então, o sistema de telecomunicações é toda terça às 7 horas. 7 horas, no mesmo horário da aula. No mesmo horário da aula. Entendeu? Toda semana vai ser assim. Aí a aula vai ficar disponível para vocês depois. Então, assim, quem chegar no meio da aula, quem não puder assistir a aula naquele dia, ela fica lá, ela vai ficar disponível para vocês. Certo? Certo. Pessoal, eu queria fazer umas perguntas para vocês, né? Se ficou tudo ok, eu queria saber se a voz ficou boa, se o slide tá bom. Tem esse negócio da letra, né? Vocês querem que aumente? Outra coisa que eu queria perguntar, ó, então eu vou disponibilizar o slide, vou preparar o slide e disponibilizar antes da aula. Aí vocês querem que eu disponibilize no AVA ou pode mandar no grupo? Se preferem. Professor, eu prefiro que esteja Fica melhor no AVA, né? Mais organizado. No AVA, né? Então tá. Tudo, eu acho que a Lilian comentou com vocês, né? A gente vai postar tudo na unidade 1, seção 1. Não foi isso que ela falou? Ela falou isso para vocês. Eu não estava sabendo, não. Eu fiquei sabendo, foi agora que eu entrei agora para poder fazer os exercícios e o link, né? Aí que eu baixei o aplicativo. Isso. Então vai estar sempre na unidade. O link está lá na unidade 1, seção 1, então eu vou colocar também os PowerPoints todos lá. Pode ser? Porque aí fica tudo no mesmo lugar. Ok? Ok? Então tá certo. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida dos informativos lá? Quer que passe de novo? Ou não? Tá todo mundo já ciente de tudo? Do resumo. Ó, deixa eu só recapitular então aí, ó. Resumo das 6 unidades. O mínimo de 2 páginas por sessão, né? Então, no mínimo frente e verso aí por sessão, né?
E a entrega no dia 26, pode entregar, pode tirar foto. Ou pode enviar por e-mail também. Oi. O resumo é manuscrito? Resumo manuscrito aqui, ó. Resumo manuscrito. Certo. Se vocês quiserem já finalizar esses resumos, né? Vamos já faz o resumo, já tá estudando para a prova. Como a lista é baseada no livro, né? Você já resolve a lista também. Não tem muito segredo. Em função dessa excepcionalidade, né? De não ter aula presencial, vai ser mais tranquilo, né? Eu acredito essa parte de prova. Como eu falei aí para vocês, né? A prova vai ser retirada da lista. Tudo ok então, pessoal? Ativar a câmera aqui. Então agora eu vou ficar aberto a dúvidas. Oi, pode perguntar. Acho que tá tudo ok. Tá tudo ok? Então tá certo. Eu vou ficar mais um pouco aqui na sala, né? Só para dar mais... Aí fechando aqui a aula. E aí se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar. Eu já vou... Daqui a pouco eu já coloco lá no Ava Aula. E aí a aula ficando pronta no PowerPoint, eu já disponibilizo lá na seção Unidade 1. Como eu não tinha aulas em PowerPoint, eu estou tendo que elaborar todas elas, né? Então, provavelmente, eu devo mandar no dia da aula mesmo. Como as minhas aulas presenciais eu não dava aula em PowerPoint, eu não tenho essas aulas prontas. Tá bom? Certo? O vídeo. Certo? Todo mundo... É tudo ok, então. Então tá, então já vou finalizando a aula aí, se vocês já quiserem finalizar também a aula. Então, boa semana para vocês. Qualquer coisa, as dúvidas, pode ser por e-mail, né? Pode também mandar por WhatsApp, que eu acho até mais prático e mais fácil. E é isso aí, não esqueçam de fazer os resumos, né? Rever aí os exercícios, já mexer na lista. E semana que vem a gente continua aí, ó, fazendo exercício, tá certo? Então, boa noite para vocês e até terça-feira que vem.